Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus, a Tua palavra é santa, é bendita e é eficaz, ó Pai. Deus, trata, Senhor Deus, conosco, através do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, nos ensinando, ó Pai, a estarmos em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós discorremos e falamos no domingo passado sobre esse texto que Paulo está orientando a igreja de Éfeso, os cristãos de Éfeso, exatamente sobre o poder que eles tinham nas regiões celestiais em Cristo, aonde nós estamos como cristãos, não pelo nosso merecimento, mas pelo merecimento de Cristo, através da cruz do Calvário, que comprou a nossa salvação, pelo seu sangue, nos redimiu, e agora nós temos essa liberdade de entrarmos nos céus pelo precioso sangue de Cristo. E Paulo, escrevendo agora essa carta, ele diz exatamente sobre essa questão: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nesse verso 3, os lugares celestiais, Paulo está dizendo assim, é o local onde ordena que todos os cristãos têm que possuir esse conhecimento da exaltação de Cristo, onde Cristo foi, depois da sua morte e ressurreição e ascensão, está no céu. E ele diz aqui no contexto, ele ordena que os cristãos conheçam esse propósito eterno de Deus em Cristo, porque a obra de Cristo não é um mero acaso. É um plano eterno de Deus em favor do ser humano. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia falhar e que o homem necessitava de um Salvador, de um Redentor. Então agora Paulo quer que nós conheçamos esse local da exaltação de Cristo, da glorificação de Cristo. Nós também meditamos aqui no capítulo 1, no verso 20, onde Paulo fala exatamente sobre essa questão também. No verso 20, Paulo diz assim, ó, capítulo 1 de Efésios, verso 20, onde Paulo diz assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos lugares celestiais, outra tradução diz nos céus. E por que Paulo diz isso aqui, nos céus ou nas regiões celestiais, nesse capítulo 1, verso 20? Primeiro, Paulo está falando sobre a direita, né, de Deus, indica o quê? A honra em que Cristo está e também nós os cristãos. Pela fé, nós chegamos a Cristo, através da fé e do Espírito Santo, e Cristo intercede por nós, como bom advogado diante de Deus, Ele que intercede por nós, para que Deus responda às nossas orações, para que Deus venha nos abençoar. Então pode dizer assim, olha, eu quero que vocês conheçam exatamente esse lugar que é indicado na palavra de Deus, aonde Cristo está, e também os cristãos poderão estar através da fé e das suas orações. E quando nós começamos a meditar nisso, nós falamos também exatamente que esse lugar à direita ou à destra indica o quê? O lugar de poder onde que Cristo exerce sua soberania e proteção aos cristãos. É lá da destra de Deus, é lá do trono onde Cristo está sentado, é que vem a tua bênção, é que vem a tua proteção, é que vem tudo que Deus tem para a tua vida. Então nós temos que chegar lá no céu, através da oração, através do Espírito Santo, pelo precioso sangue de Cristo, que abriu esse caminho agora para nós chegarmos ao céu. E tem mais uma coisa aqui nesse verso 20, que nós meditamos, discorremos sobre isso. Direita ou destra também indica o lugar de poder em que Cristo exerce sua soberania. E veja bem, mas não somente isso, a sua honra e autoridade pela sua igreja e toda a criação, soberania, honra, autoridade, demonstra a mais alta honra de Cristo, a sua autoridade pela igreja, pela criação.
tudo está embaixo do domínio de Cristo, está embaixo da proteção de Cristo, embaixo da direção de Cristo. Nada acontece por acaso, tudo está embaixo do domínio de Cristo, como diz Paulo em Colossenses. Então os cristãos têm que saber isso, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um trabalhar de Deus. Tudo tem um querer de Deus. Também nós meditamos no capítulo 2, versículo 6, e nós paramos aí, capítulo 2, versículo 6, onde Paulo diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que expressão maravilhosa. Paulo diz aqui, olha, nós estávamos mortos, separados de Cristo. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, e o Espírito Santo passa o sangue de Cristo na nossa mente, para nós servirmos ao Deus vivo, livra das obras mortas, limpa a nossa mente. Agora diz aqui, e nos ressuscitou juntamente com ele, agora pela fé, pelo novo nascimento, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Por que Paulo está dizendo isso aqui exatamente? Porque, primeiro, deve ser o campo das posses, das experiências dos cristãos. Todo cristão tem que ter uma experiência particular com Cristo. Não é a experiência do irmão ou da irmã que vai servir para mim. Não vai servir. Você tem que ter a sua experiência particular com Cristo. Você tem que buscar essa experiência particular com Cristo. Porque cada um, irmãos, tem uma experiência particular com o Senhor. Outra coisa, irmãos, assentar em lugares celestiais com Jesus é o campo de ação da fé de todos os cristãos. É onde Deus age através da nossa fé. E por último, nós recordamos aí que é o campo de ação de nossa natureza ressurreta primária. É a ressurreição primária, é o novo nascimento. Nós nascemos para Deus porque estávamos mortos em delitos e pecados e agora ressuscitamos para a nova vida, a vida dada por Cristo, dada por Deus. Mas, irmãos, quero continuar agora no capítulo 3, versículo 10, esse texto tão maravilhoso agora, que é impressionante e impactante para nós cristãos. Olha o que Paulo diz aos cristãos de Éfeso e a nós hoje, Igreja do Senhor. Capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim, olha, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais ou nos céus, depende da tradução. Olha agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades no céu. Anjos, demônios, não importa o que esteja aqui em cima. Agora tem que ser, eles vão conhecer que existe uma igreja comprada por Cristo, lavada e remida por Cristo, salva por Cristo, que glorifica a Cristo, que exalta a Cristo, que vive a Cristo e que o Senhor é glorificado por este povo. Quando nós vemos exatamente isso aqui, irmãos, por que Paulo está dizendo essas coisas aqui? Primeiro, a igreja como organização, como uma placa, denominação, a igreja é um santuário somente para adoração a Cristo. Na igreja não tem um outro princípio. Não existe um entretenimento como existe hoje. Não. Quando nós nos reunimos, a eclésia, a Assembleia dos Santos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é para exaltação e glorificação ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja como organização é um santuário para adoração a Cristo. Então os demônios veem um povo reunido, adorando a Cristo, bendizendo a Cristo, exaltando a Cristo, e eles têm que fugir. Eles têm que fugir. Só que eles não se dão por vencidos.
Eles vão tentar achar uma brecha contra essas pessoas que estão exatamente adorando e glorificando a Cristo. Mas quando nós estamos aqui reunidos, eles veem exatamente que tem um povo que adora e glorifica o Senhor. Então, em primeiro lugar, quando nós vemos aqui agora pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido os principados potestades nos céus, lugares celestiais, que a igreja é uma organização e um santuário para adoração a Cristo. Aqui é o lugar de nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Outra coisa que nós extraímos desse texto, desse versículo 10 do capítulo 3, que a igreja como organismo é um corpo que exalta a Cristo com vida. Organização é placa. É presbiteriana, é batista, é metodista, é assembleia. Aí é placa, organização. Mas aqui Paulo está dizendo da igreja também como organismo vivo, como um corpo vivo de Cristo, que exalta a Cristo com vida. Irmãos, isso aqui é profundo. Nós temos vida, quem nos dá vida é Deus. Como Paulo diz aqui no capítulo 2, estando vós mortos, Ele nos deu vida. E agora essa vida dada por Deus através do Espírito Santo é para nós exaltarmos a Cristo, glorificarmos a Cristo, bendizemos a Cristo com o nosso corpo, com os nossos lábios, com a nossa alma, com o nosso coração. É tudo feito com amor, com carinho pela salvação, em glorificação e exaltação ao Senhor. Então a igreja como organismo é um corpo que exalta a Cristo com vida. O cristão é alguém que é vivo, que tem vida, e que tudo que ele faz, o objetivo é Cristo ser glorificado através da sua vida. Ô irmãos, quantas pessoas hoje, irmãos, o semblante das pessoas é um semblante derrotado, de morto. Não, irmão, Jesus se deu vida, e vida com abundância, como diz João. O Senhor Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Os problemas, as adversidades da vida, as angústias da vida, as tristezas da vida, não vai tirar seu desânimo não. Cristo dá vida para você vencer qualquer problema da sua vida, para Ele ser glorificado e exaltado através de você, através dos seus lábios. Olha que maravilha que é isso aqui. Então a igreja, irmãos, como organização, é um santuário para adoração. É um templo físico. A igreja como organismo é um corpo que exalta a Cristo com vida. Ela recebeu vida de Cristo para adorar a Cristo e adorar a Deus. Irmãos, sem nós recebermos vida de Deus, nós nunca vamos adorar a Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus falou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Quando nós recebemos a vida de Cristo através do Espírito Santo, aí nós adoramos a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui agora, a igreja, para ser conhecida nos lugares celestiais, tanto pelos anjos. E quando nós falamos em anjo, né? Às vezes a gente fica só os anjos bons e os anjos maus também. A igreja é um corpo que é o luzeiro que testemunha da vida de Cristo. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus falou sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do alqueire, embaixo da cama, não. Coloca no velador para que todos vejam. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, e os homens glorifiquem ao vosso Deus. Então Deus nos dá vida, Deus nos traz para adorarmos a Deus, para que as pessoas vejam que tem um povo que adora a Deus em espírito e verdade, porque recebeu vida de Deus. Irmãos, eu estava pensando nisso. Você sabe que as pessoas, né? O pastor Juvenal contou a história dele aqui ontem, né? Falou da experiência triste dele, né? A questão do baseado lá, que tocou a noite inteira, né? Aquela coisa toda. O diabo faz isso, né? O diabo não pode dar vida para ninguém, mas ele dá, vamos dizer assim, subsídios para as pessoas criar vida para cultuar ele.
Presta atenção, a pessoa uma noite todinha naquele pancadão, né? Chega de manhã, você passa lata de Red Bull, de não sei do que, tantas coisas, energético, de tudo quanto é jeito, e fora as drogas, por quê? Eles precisam daquilo para eles fazer o prazer da carne. Nós não precisamos de nada disso. Jesus, através do Espírito Santo, nos dá vida, nos dá poder para louvarmos e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então a igreja, como um corpo, é o luzeiro que testemunha de um Cristo vivo, porque ela é viva, ela é um corpo vivo, ela está atuante no mundo. A igreja como organização é uma placa que não sai do lugar. Mas a igreja como pessoas, para você entender, Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, na sua Bíblia está escrito assim, ó: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Olha, 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Mas se eu me impressiono, é em 2 Coríntios 6,16, quando Paulo fala assim, olha, vós sois o templo do Espírito Deus vivo que habita em vós. Olha só como ele muda agora. Em primeiro é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, lá em 1 Coríntios 6,19. Em 2 Coríntios 6,16, Paulo fala assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Deus vivo que habita em vós? Oh, irmãos, o Deus vivo habita dentro de você para te dar vida, para você ter satisfação, para você ter alegria. Mesmo diante da tristeza, você vai rir para a tristeza, porque dentro de você existe alegria, existe gozo. Oh, irmãos, como isso é satisfatório para nós cristãos. Nós cristãos, irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa fé e é tão pequena, né? Eu não vou dizer que eu sou gigante da fé, não. A minha fé é pequena como a tua também. Mas quando eu vejo um texto desse, eu falo, meu Deus, como Deus me ama, como Deus me colocou no lugar de privilégio. Oh, irmãos, que privilégio você tem? Você é um Deus vivo que habita dentro de você. Oh, irmãos, agora para você só fazer o quê? Adorar a Ele, glorificar a Ele, para que os demônios e os anjos vejam que você é dele, que Ele te comprou e que você está aqui para Ele ser adorado e glorificado. Irmãos, que privilégio que nós temos como cristãos. Isso é motivo de nós exaltarmos e glorificarmos ao Senhor. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto aí, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades dos céus ou nos lugares celestiais. Paulo quer dizer, a igreja espiritualmente unida apresenta a sabedoria e a majestade de Deus em Cristo Jesus. Olha, vocês vão conhecer agora o que desde lá da eternidade eu projetei, eu programei. Aqui agora existe um problema sério. As pessoas acham que a igreja, quando Jesus falou assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque a igreja já existia. Sob o corpo dele, embaixo do corpo dele, a igreja foi edificada. Mas a igreja é um projeto eterno de Deus, que esteve oculto em Deus durante ninguém sabe quantos milhões de anos ou quantos mil anos. Então a igreja é um projeto eterno de Deus. Então agora os anjos bons e todos os demais anjos conhecem agora, é apresentado a eles a majestade de Deus, a sabedoria e a majestade de Deus em Cristo. Oh, irmãos, que privilégio do cristão. Até os próprios anjos olhando para a igreja e falando, olha, como Deus fez uma coisa que nós não sabíamos.
como Deus projetou uma coisa tão linda. É por isso que a igreja recebe tantos nomes na Bíblia. A noiva do Cordeiro. Olha só, a luz que ilumina, como a profecia que existe lá em Cantares. Quem é essa que se mostra como a alva? Tão gloriosa como a alva se vê, já falando da igreja que iria florescer no deserto, e tantas outras passagens, a igreja como edifício, a igreja como lavoura, a igreja como a vinha de Deus e assim por diante. Por que isso, irmãos? Para que todos saibam que Deus, irmãos, Ele projetou na sua economia, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um povo aqui na terra, para que Ele fosse adorado e glorificado, e todos os anjos dos céus, e também os demônios, vissem um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. É por isso que o nosso culto não pode ser hipócrita, não pode ser fantasioso, tem que ser verdadeiro. Porque no culto Deus conhece o coração de cada um de nós. Outra coisa, irmãos, isso aqui é profundo demais. Às vezes eu fico meditando isso aqui, eu fico apaixonado por isso aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim, olha o que ele diz aqui, olha, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As lutas que acontecem aqui na terra, ela não é nem sombra do que acontece nas regiões celestiais quando nós estamos adorando a Deus. Se tem uma coisa que os demônios trabalham, é para que a igreja não glorifique a Cristo, não glorifique a Deus, e não exalte a Deus. Então o que Paulo quer dizer com isso? As hostes celestiais, lutar contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar, para entrar no lugar celestial, temos inimigos não humanos. A sua briga não é com o teu marido, não é com a tua mulher, não é com o teu filho, não é com a tua filha, não é com o namorado, não é com a namorada. A tua briga é com os demônios. Cultuar a Deus é um privilégio de poucos. Porque o capeta consegue amarrar muita gente que tem vontade de ir para a igreja, mas não consegue ir. Irmãos, e o diabo sabe apresentar cada prato. Ele apresenta até um programa de televisão. É parente, é tudo quanto é coisa. Ele sabe como impedir a pessoa de cultuar a Deus. A sua luta, Paulo diz aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, no lugar celestiais. Então a nossa luta não é um inimigo humano, não é alguém que você está vendo, é alguém que você não vê. Presta atenção à semana da Santa Ceia. Quantos problemas surgem com você? Às vezes você está no seu trabalho, né, quietinho ali, pensando, poxa vida, né? De repente, o capeta atiça alguém lá para ir. Irmãos, é uma guerra. Por isso que eu falo, tudo bem, pastor, na guerra, na batalha. E cada dia, como a minha esposa fala, matando um leão e deixando o outro amarrado para amanhã. Você está amarrado, amanhã você vai ser morto. Porque senão, meu irmão, você não vence a guerra não. Se você não lutar com as armas espirituais, se você não tiver acesso às regiões celestiais, você não consegue vencer. A luta nossa não é contra a carne e o sangue, mas é contra os demônios. Você acha que o demônio está contente que nós estamos aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus? De maneira nenhuma. O que ele puder fazer,
Mas ele faz, mas Deus nos guarda e nos protege. Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá todo o subsídio, todo o reforço necessário para nós vencermos. Nós temos que crer. O que mais nós vemos aqui exatamente nessa luta? Outra coisa, irmãos, para entrar nos lugares celestiais, nós temos que lutar espiritualmente. O nosso louvor muitas vezes, irmãos, é difícil louvarmos a Cristo, louvarmos a Deus de coração e de alma. Por quê? Porque nós temos uma luta muitas vezes na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração. Irmãos, hoje para muita gente já não existe mais esperança em nada. As pessoas vivem uma época hoje onde não existe mais esperança. O sentimento das pessoas parece que foram sentimento de derrota, mas Deus, irmãos, quando nós entramos nos lugares celestiais, a coisa muda para o nosso lado. Então nós entramos no lugar celestial, espiritualmente, e de lá nós temos a resposta do Senhor, porque Deus recebe a intercessão de Cristo em nosso favor, e a nossa vitória com certeza é ganha. A tua causa é colocada diante de Deus por Cristo e você ganha essa causa. Outra coisa, irmãos, para entrar nos lugares celestiais, não podemos usar recursos humanos. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para entrar nos lugares celestiais, não podemos usar recursos humanos. Com recursos humanos, irmãos, nós não chegamos nunca no céu. Não chegamos nunca diante do trono de Deus, irmãos. Olha, irmão, faz assim. Vamos fazer o voto não sei do que. Cada um faça o que quiser. Mas é recurso humano. Nós temos que ir pelo recurso da Bíblia. Aqui nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A bênção já está posta para nós, a mesa já está feita. Cabe a nós agora sentarmos à mesa e desfrutarmos da bênção. Mas, irmãos, com recursos humanos, não vamos conquistar nada. Com recursos humanos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Israel perdeu muito por causa disso. Quando vinha o rei lá contra ele, vamos alugar o exército não sei de quem. Vamos alugar o exército do Egito. Aí Deus fala para o profeta, vai lá e diz, meu povo, vocês estão confiando no braço da carne, no cavalo, no cavaleiro. Não estão confiando em mim. A mesma coisa muitas vezes é nós, irmãos. Nós deixamos de buscar os lugares celestiais e vamos buscar recurso humano. Recurso humano na profeta, no vidente, não sei mais de quem. Não, irmãos. O seu recurso está lá no céu, irmão. Já está lá na mesa, está lá posto para você. É só você se servir dele. Só cabe a você agora. Eu não posso entrar no seu lugar. É você e Deus. É através da sua fé, através do Espírito Santo. Deus vai agir em seu favor. Outra coisa, irmãos, para entrar nos lugares celestiais, tem que ser pelas armaduras de Cristo. Então, Paulo aqui agora, ele começa a falar sobre essa briga que existe. E para nós sermos vencedores, agora a partir do verso 13, Paulo começa a falar dessas armaduras. Que é o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, pode falar assim, o dia mau vai chegar. Se vocês não estiverem revestidos, olha, vocês vão sofrer as consequências. Por que Paulo fala isso? Paulo fala assim, havendo feito tudo, ficar firme. Quando nós estamos ligados ao céu, estamos buscando as coisas do alto, estamos nos assentando com Jesus nas regiões celestiais em Cristo,
Irmãos, nós vamos resistir o dia mau, nós vamos cantar o cântico da vitória, nós vamos exaltar e glorificar o Senhor, mesmo diante de qualquer luta que venha, de qualquer dor que venha, nós vamos dizer, sou mais do que vencedor por aquele que me amou, Jesus Cristo o Senhor. Oh, irmãos, como isso é precioso, irmãos. Como é precioso isso para nossas vidas. Outra coisa, irmãos, para entrar nos lugares celestiais, tem que ser por Cristo e pelo sangue de Cristo. O escritor aos Hebreus fala que o sangue de Cristo é o novo e vivo caminho, que nos abriu agora, que está lá no céu, lá no Mateus, Marcos e Lucas e João, fala exatamente quando Jesus Cristo, Ele entregou sua vida a Deus, o véu se rasgou de alto a baixo, e Jesus Cristo abriu o caminho agora, para que eu e você tivéssemos esse acesso. Esse acesso foi aberto por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então agora nós podemos chegar às regiões celestiais. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diácono, diaconisa, é você que quer chegar lá, você vai chegar lá. Ô irmãos, é só nós nos achegarmos a Cristo. Só depende de nós, irmãos. Não depende de recursos humanos, de metodologia humana. Não vai fazer assim não, irmãos. É através de Cristo. Cristo abriu o caminho. O caminho agora está aberto para nós cristãos chegarmos aos céus através de Cristo. Por que isso, irmão? Porque o sangue de Cristo precioso foi o sacrifício perfeito. Ele comprou a tua alma, Ele pagou o preço do teu resgate, e agora Ele te chama para perto dEle. Vem aqui nas regiões celestiais comigo, porque aqui está a tua vitória garantida. A tua vitória está garantida em Cristo. Mas, irmãos, nós colocamos muitas vezes a confiança nas coisas terrenas, nas coisas humanas, nos padrões humanos, nos padrões terrenos. E nós perdemos muito por não entrarmos nas regiões celestiais com Cristo e em Cristo. Outra coisa, irmãos, por que os cristãos no conceito do apóstolo Paulo têm luta nas regiões celestiais? Agora, o porquê que nós cristãos temos lutas para entrar nas regiões celestiais? Por que isso? Em primeiro lugar, irmãos, Satanás nos apresenta mentiras com o som de verdade. Se existe um bicho, Jesus falou que ele é o pai da mentira. Você sabe que se você não tomar cuidado, você vai tentar cultuar o Senhor com a mentira que Satanás propagou? Tem um adágio ou um ditado, como você queira, bem antigo, que diz assim: quem dá ouvido para o diabo, empresta a boca ao diabo. Se ouvir o diabo, você vai falar do diabo. Você presta atenção que é a primeira vez que eu falo isso aqui em público. Microfone, que eu não gosto de falar desse bicho não. Mas essa é uma verdade. Quando nós damos ouvido para as vozes de Satanás e pelos seus ardis, como Paulo fala, não ignoreis os seus ardis. Quer dizer, o bicho é tinhoso, é manhoso, ele sabe fazer a coisa errada, aparentando que é certo. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, ele apresenta mentira com som de verdade. Puxa vida, isso é verdade, eu vou cultuar Deus assim, eu vou cultuar Jesus assim. E é tudo engano, tudo mentira de Satanás, tudo engano dele para desfazer o princípio das pessoas, ou a fé das pessoas. Leva a fé das pessoas para algum lugar. Olha,
você vai fazer assim que Deus vai te abençoar, você vai agir dessa maneira. Espera aí, não é assim não. Não é assim não. Você vai se achegar a Cristo nas regiões celestiais, pelo Espírito de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo caminho aberto pelo sangue de Cristo, através do Espírito Santo, e Jesus Cristo está lá recebendo a tua oração, recebendo você de braços abertos, dizendo assim, ó, você está comigo nas regiões celestiais para você ser um vencedor espiritualmente. Não estamos falando de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Mas Satanás pega um texto desse, na boca de muitas pessoas, e coloca como verdades terrenas, verdades humanas. E as pessoas são seduzidas. Porque todos nós aqui temos necessidades materiais. Todos. Se alguém não tiver aqui, meus parabéns. Mas todos nós temos necessidades materiais. Todos. E ele sabe disso. E se tem uma coisa que ele sabe apresentar, é argumentos para você adquirir essas coisas materiais, para você se apegar nas coisas materiais. Porque o ser humano, a tendência humana é se apegar à matéria. Irmãos, eu não esqueço nunca, há uns 30 anos atrás, a família de cristão congregava conosco. E começaram a progredir. Daí a pouco, irmão, você não foi na igreja domingo, irmão? Irmãos, nós compramos um ultraleve, estamos aprendendo a pilotar, para a gente fazer uns voos aí nos feriados, nos domingos, né? Tá bom. Santa Ceia, já não vinha mais tomar Santa Ceia. Ô irmão, não, é que agora nós compramos um bimotor, né? Nós passeando. Aonde estão, irmãos? A última vez, estou falando com pesar, a última vez que eu os vi, estavam todos afastados do caminho do Senhor. Materializou a sua vida. O dinheiro trouxe satisfação terrena. A fé em Cristo, as coisas de Cristo, ficou para segundo plano. Por isso que eu coloquei aqui exatamente isso, baseado no que eu li algumas coisas. Satanás nos apresenta mentiras com som de verdade. Não tem problema não, isso aí não tem problema. Tem sim, irmãos. Deus nos dá vida através do seu Espírito Santo, para nós discernirmos o que é certo, o que é errado, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, o que Deus quer e o que Deus não quer de cada um de nós, irmãos. Deus, Ele quer exatamente cada um de nós na sua presença. Por que os cristãos, no conceito do apóstolo Paulo, têm luta nas regiões celestiais? Sabe por quê? Porque Satanás tenta atacar nossas emoções para impedir nossa confiança em Cristo. Ele sabe que nós somos seres emotivos. A primeira coisa que o nosso adversário tenta atacar é a nossa emoção. Às vezes você está num culto emocionado, você está quase sendo arrebatado. De repente, você perde aquela euforia. Por que isso, irmãos? Muitas vezes é alguém que chega do teu lado te cutucando, alguém que vai conversar com você, que não está no mesmo princípio que você está para chegar no céu, na região celestial. Então ele tenta atacar nossas emoções para impedir nossa confiança em Cristo. Você, quando é atacado pela sua emoção, você perde a confiança em Cristo. Num culto, estamos falando de um culto. E na vida cotidiana é a mesma coisa. Quando você é atacado nas suas emoções, que você leva um susto, você perde a confiança em você mesmo. Por que o fator surpresa domina? Porque você não está esperando. O que Jesus falou para os cristãos? Estais vós apercebidos. Porque o vosso Pai Celestial não marcou dia nem hora não. Ele vem no momento em que vocês não esperam. Está de sobreaviso, está esperando. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele fecharia a porta.
Mas às vezes a porta está aberta, o ladrão vem, aí depois vai colocar tranca de ferro, tranca de bronze, vai colocar grade. Irmãos, depois que foi assaltado, não adianta mais não, já foi. Então é agora. Satanás sabe exatamente que quando ele toca nossas emoções, a nossa confiança desaba. O fator surpresa, irmãos, desaba qualquer ser humano. Eu saí de madrugada às 4h10 da manhã, 4h15 no máximo, e desci ali a Avenida Patente. E uma sexta-feira, sábado de manhã, aliás, né, sexta para sábado. Naquela época tinha o ponto final do Vila Mariana ali. E ali tinha os nóia ali, já tudo daquele jeito, né? E eu falei, naquela hora eu pensei assim, eu vou ser assaltado. E de repente eles estão lá e já estavam discutindo entre eles lá. E eu chego, mas você dá R$2 aí, tio, dá R$2. Eu falei, não tem, rapaz. Não. Você tem sim. Eu falei, não tem. Aí eu fui andando depressa. Bom, irmãos, eu não sei de onde surgiu 2 viaturas da polícia com luz apagada ali. Uma surgiu daquela rua de cima, a outra. Eu falei, Jesus, que maravilha, né? Aí eu, né, apertei o passo, subi na Patente ali. Chega lá na Patente, lá em cima, tem a pizzaria famosa lá do lado esquerdo, tem um pé de árvore do lado direito, e dá umas folhas grandonas assim, quando a folha fica velha, fica vermelha. Só que é uma folha grandona, pesada assim. E eu vou andando com medo, né? Com medo. Então vou andando. E de madrugada, quando você vai andando, na luz da rua, tem hora que a sua sombra vai para sua frente. E tem hora que a sombra vai para trás. Então, até a sombra te assusta quando você está com medo. Rapaz, quando eu cheguei embaixo daquela árvore, deu um vento, cai uma folha daquela, mas uma folha grande, pode prestar lá, você passa lá em frente, você vai ver a árvore lá, a folha desse tamanho assim, vermelhona, a folha cai bem assim do meu lado assim, quando aquele vulto dava assim, eu dei um pulo, irmãos. Eu desci aquela Avenida Patente, eu acho que, olha, mas nem aquele corredor famoso lá, que chama lá, o Boto, ele não me alcançava, não me pegava não, de jeito nenhum. E correr na descida, rapaz do céu, mas olha que medo. Por quê, irmãos? Não tinha estrutura, estava com medo. O meu sistema nervoso foi abalado. É isso que o diabo faz com todos os... Tenta fazer com os cristãos, ele tenta. E às vezes ele consegue. Porque existe até um ditado humano e é verdadeiro. O não você já tem, então você vai tentar. O diabo já sabe que ele tem um não de Deus, mas ele vai tentar de qualquer maneira a mexer com a nossa sensibilidade espiritual. Cuidado com isso, irmãos. Isso aqui é para nós aprendermos. Irmãos, ele tenta mexer com as nossas emoções para impedir a nossa confiança em Cristo. Quantas pessoas hoje, irmãos, perderam a confiança absoluta em Cristo, que entrar nos céus das regiões celestiais? Eu sou tão pequenininho, sabe? O diabo colocou no coração, na mente dela, que ela é simplesmente um objeto. Não! Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você tem valor, como diz o louvor. Eu quero que você lembre que você tem valor. Você vale mais que o ouro do mundo todo. Ô irmãos, se uma alma vale mais que o mundo todo, irmãos, que valor que você tem para Deus? Outra coisa, irmãos, porque os cristãos, no conceito do apóstolo Paulo, têm luta nas regiões celestiais? Porque Satanás tenta convencer os cristãos que as suas orações são inúteis. Não adianta você orar. Já orou tanto. Não aconteceu nada. Já orou, já fez campanha, Não, irmãos, é a arma que ele usa contra nós, para colocar desânimo. Mas, irmãos, o cristão tem que ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desanime, irmãos. Não deixa a voz do além dizer para você assim, não adianta não. Você vai dizer, adianta sim, Satanás, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, porque o meu Deus está ouvindo a minha voz, ouvindo o meu clamor. Ele vai me dar a resposta.
Ô irmãos, não deixe se convencer não, por simplesmente que a sua oração não é ouvida não. Tiago diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Você é justo, justificado por Cristo e por Deus pelo sangue de Cristo, irmãos. A sua oração tem poder. Você tem poder nas suas orações para orar e acabar com essa tentativa de Satanás de dizer para você que as suas orações é inútil. Não, continua orando, continua orando. Já contei aqui, mas vou contar de novo. Nós conhecemos uma irmã lá em Santo André. Aquela irmã era uma bênção na igreja, irmãos. Mas pensa numa irmã que sofria, né, Cleide? Sempre mancando. Um dia ela chegava com o olho roxo. O que aconteceu, irmã? Ah, eu caí. Caiu nada, o marido tinha dado um beijinho nela. Que o cara ia de manhã pro boteco, enchia a cara, não era crente. Voltava na hora do almoço para almoçar, agredia ela. Aí almoçava, dormia, à tarde ia de novo pro boteco, chegava à noite, quando ela chegava da igreja, muitas vezes, ele de novo dava uma acariciada nela. E ela orando para Deus converter. E orando, e o camarada não queria nada. Quando foi um dia, Deus fez uma obra completa. Depois de 15 ou 18 anos, uma coisa assim, e ela orando, jejuando, buscando a Deus, Deus salvou aquele homem. Irmãos, o que aquele homem chorava nos cultos, de arrependimento, o que ele tinha feito pela esposa. Arrependimento. Ele falava assim, olha, ainda bem que Deus... Uma vez ele perguntou ainda, né, o presbítero Jarlito, né, perguntou assim, será que Deus me perdoou mesmo? Ele não acreditava que Deus tinha perdoado ele pelo que ele tinha feito com a esposa. Irmãos, Satanás muitas vezes tenta colocar isso. Não, não tem mais jeito não. Você perdeu não. Você não perdeu não. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Ele comprou a tua alma na cruz do Calvário. Ele que intercede por você. É Ele que te espera de braços abertos para responder a tua oração, responder o teu clamor, responder para as suas necessidades serem sanadas. É por Ele. Chama-se Jesus Cristo, o Senhor entronizado. No conceito do apóstolo Paulo, irmãos. Oh, irmãos, que maravilha que é isso aqui. Outra coisa, porque os cristãos, no conceito do apóstolo Paulo, têm luta nas regiões celestiais. Por quê? Satanás tenta colocar dúvidas a respeito das ações de Cristo em nosso favor. Você acha que Jesus vai responder para você? Para você? Você fala, é para mim mesmo. Deus vai responder para mim mesmo, porque eu sou servo de Deus, ou sou serva de Deus, e Deus vai responder, porque Ele comprou minha vida na cruz do Calvário. Oh, irmãos, quantas vezes os cristãos são atacados por esse tipo de coisa, de argumento do adversário em nossas vidas, para colocar frieza espiritual, para colocar desânimo. As pessoas hoje, irmãos, irmão, está uma época difícil. Está difícil mesmo. Mas o nosso Deus não é o Deus da crise. O Deus da crise é o Deus do mundo. O nosso Deus não é o Deus da crise, não. É o Deus que dá solução para a crise. Irmãos, se nós começarmos a pensar assim, não estou estimulando a você a fazer coisa errada, não. Mas a você colocar sua confiança em Cristo. Deus pode agir em teu favor quando você entrar nas regiões celestiais em Cristo. A tua bênção está lá, esperando por você. Lá em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já está abençoado na região celestial. Cabe agora você entrar lá e buscar a tua bênção. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para terminarmos, irmãos, concluirmos. Como é o nosso relacionamento nas regiões celestiais com Cristo? Como é o meu relacionamento com Cristo nas regiões celestiais? Será que eu estou chegando lá? Será que
a minha oração é com pensamento disperso? Será que o meu louvor é com pensamento disperso? Será que a minha adoração, ela é simplesmente volúvel? Não, irmãos. Centralize a tua mente, o teu coração, o teu amor no Cristo exaltado, sentado à destra de Deus, que está intercedendo por você, e você vai entrar nas regiões celestiais e buscar a tua bênção que está já preparada por Cristo, para Cristo ser glorificado através da tua vida. Amém, irmãos? Como diz o louvor sacro, com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz. Você goza as bênçãos do reino da luz. Vamos ficar em pé.